Decisões rápidas, grandes resultados. O método que acelera a produção musical. Nos últimos dias eu tenho postado alguns vídeos com algumas histórias de estúdio, coisas que eu vivenciei, e esse é mais um desses vídeos, tá? Eu comecei a trabalhar profissionalmente com produção musical em 1993, tá? Eu produzi um disco da banda das Velhas Virgens. Então eu fui para o estúdio 43, que a gente locou para fazer essa produção. Eu estava só como produtor, não estava como engenheiro de som, embora eu já trabalhasse há alguns anos, né, fazendo PA, fazendo gravação em home studio, esse tipo de coisa. Home studio na época em cassete ainda, né? E tinha feito algumas produções de alguns singles em estúdios de 16 canais, de 24 canais. A gente mediu o estúdio pela quantidade de canais na época, né? E aí, beleza, eu fui para esse estúdio 43 e quando foi para mixar esse disco, quem mixou, começou a mixagem, foi o Toninho Lorenzetti, que era o dono do estúdio, que era um excelente engenheiro de som também, é um excelente engenheiro de som. E ele fez 3 músicas e depois ele teve que viajar, ele estava trazendo uns equipamentos de fora, ele foi para os Estados Unidos para trazer esses equipamentos e a gente teve que parar a mixagem. E eu falei com ele, cara, me ensina a usar a automação da mesa, deixa eu tentar eu mixar, né, o trabalho e tal. Ele falou assim, ó, faz o seguinte, mixa o trabalho, se você, quando eu voltar a gente ouve. Se eu achar que não tá legal, a gente faz de novo, eu mixo junto contigo, entendeu? Não vou te cobrar esse tempo que você usou. Se tiver legal, já lança, né? Beleza. E ele voltou a ouvir o trabalho, gostou bastante e resolveu me contratar para trabalhar no estúdio como engenheiro de som. Aí no estúdio 43 eu fiquei 3 anos, tá? Aí um dia eu cheguei em casa e meu pai falou assim, pô, o Rick Bonadio ligou para você. Eu conhecia o Rick de 2 outras situações. Eu tinha ido uma vez numa gravação da banda Resgate, que eles são meus amigos do tempo de colegial tal. Eu dei aula pro Marcelo, baixista deles, o Carlinhos deu aula pro. Carlinhos, meu irmão, né? Deu aula pro Hamilton, que é o guitarrista tal. Então a gente era amigo há muitos anos. E a gente foi lá quando eles estavam gravando o primeiro disco, acho que foi em 90 ou 91, uma coisa assim. E aí o que acontece? Eu já tinha conhecido o Rick nessa época, e depois eu fui mais uma vez com o Toninho, dono do 43, pra gente levar CD virgem, porque naquela época tinha que importar CD virgem, o Toninho tinha importadora, e a gente foi levar CDs virgens lá pra ele. Ele já tava com um estúdio mais completinho tal, já tinha gravado os Mamonas na época tal, então já tinha crescido a coisa ali, né? Então conhecia o Rick, mas não conhecia muito bem. O que acontece é que ele ligou pro Toninho e falou, tô montando um estúdio novo e tô procurando uma galera para trabalhar, você tem alguém para indicar? E o Toninho indicou o meu nome. Entendeu? Ele falou, pô, tem um moleque que trabalha comigo aqui que é talentoso pra caramba, tá? A gente tá falando aí, eu tinha 24, por aí. E daí o Rick entrou em contato comigo e falou, cara, eu tô montando um estúdio novo, eu queria, né, ver se você não tá afim de trabalhar lá. E aí eu fui lá no estúdio Bonadio mesmo, que era o estúdio que ele tinha. De lá a gente pegou o carro dele, a gente foi até onde ia ser o estúdio Midas, né? Eu fui conhecer lá. Eu conheci o Midas ainda meio na fundação, cara. Não tinha as paredes das partes de cima, sabe? Só tinha o chão. Ele falou, aqui vai ser a sala tal, aqui vai ser aquilo outro. Inclusive tinha uma salinha no fundo assim. Ele falou, ali dentro tá o caixote que já chegou à mesa. Quando a gente terminar de fazer a sala, a gente vai montar tal. E, pô, muito legal isso, né? E isso foi em 97. Aí eu trabalhei um ano com ele lá no estúdio Bonadio, e depois a gente foi para o Midas. Eu senti uma diferença muito grande saindo do 43 e indo para o Bonadio. Uma outra coisa, eu trabalhei durante um ano nos 2 estúdios. Trabalhava de manhã no estúdio 43 e à tarde no estúdio Bonadio. Eu pegava das 9 às 3 no 43 e das 4 às 10 no Bonadio. E eu senti uma diferença muito grande porque, assim, o Toninho Lorenzetti, ele é um cara do áudio. Tá? Ele é um excelente engenheiro de áudio, assim, não só da parte de operação, mas de projetos e tudo mais. É muita coisa que ele, até hoje ele tem a Audio Systems, né, que é uma empresa grande assim dessa área de áudio, faz muita coisa para TV e tudo mais, né, para teatros, tal, montar sistema de som. E o Rick era um cara da música, entendeu? Então os dois trabalham com áudio, só que a visão é muito diferente de um para o outro. Então quando o 43, por exemplo, a gente tinha uma bateria que era do estúdio, e era basicamente isso, que o resto do equipamento os músicos traziam. Quando eu cheguei no estúdio do Rick, tinha teclado espalhado por tudo quanto é canto, violão, baixo, guitarra, todo lugar tinha algum instrumento, entendeu? E era um estúdio mais voltado para essa coisa. Um era mais técnico, entendeu? O outro era mais artístico. E eu me senti mais próximo dessa parte artística, porque eu sempre me vi como músico mais do que qualquer outra coisa, né? Então já foi uma coisa muito mais legal. E lá, uma coisa que foi muito importante é que o Rick era muito eficiente. O Rick é muito eficiente, muito eficaz no que ele faz. Sabe? Ele é um cara que ele consegue resolver coisas
com uma rapidez e com uma facilidade muito grande, assim, que eu falo, cara, como é que ele conseguia isso? Porque eu lembro de situações, por exemplo, eu falei aqui sobre o Oficina G3, sobre o Indiferença. A música Indiferença, eu lembro de eu ficar 2 dias de 12 horas mixando essa música, para deixá-la do jeito. Tudo bem, eu não era muito experiente, o pessoal da banda também não era muito experiente, então era mais demorado mesmo. Mas eu estou falando de 24 horas para mixar. E aí, quando eu cheguei no estúdio Bonadio, tinha coisas que ele mixava assim em 2, 3 horas uma música. E eu ouvia e estava muito bom. Entendeu? Uma coisa que fala, caramba, o cara fez um negócio de qualidade profissa mesmo, num tempo muito rápido. E eu aprendi muito sobre essa eficácia com o Rick, sabe? O Rick é um cara muito. Quer ver? Eu vou falar uma coisa que ele fazia e deve fazer até hoje, que é sensacional, que é óbvio de fazer e ninguém faz. Por exemplo, ele pegava um teclado novo para o estúdio. Ele passava uma tarde ouvindo os timbres do teclado e anotando. Eu lembro de quando ele pegou umas coisas da Holland, eu não lembro qual era o teclado, não vou lembrar, já faz uns 20 anos isso. E ele sentou junto com o Renatinho, o Renato Patriarca, que era engenheiro de som, depois foi gerente no Midas também e tal. Sentou junto com o Renato e eles ficavam assim, pô, vamos ouvir os pianos acústicos desse teclado. Aí eu ouvi o primeiro, o segundo, o terceiro e falava, pô, esse aqui é legal tal. Faz o seguinte, o Renato pegava um caderninho e anotava assim, sei lá, preset 03, Bright Piano, entendeu? Então ele sabia que ele tinha um piano brilhante ali que era bonito. Ah, esse aqui eu não gostei e tal, vamos ouvir as cordas tal. Então ele anotava que cordas que ele achava legal. Então ele colocava detalhes assim, por exemplo, essa aqui tem ataque rápido, essa aqui é cinemática, entendeu? Que é aquela coisa grandiosa, tal, de meio trilha sonora, tal. Ele anotava essas coisas. Então de um teclado que tinha, sei lá, 128 sons, por exemplo, ele anotava ali, sei lá, uns 30 sons que ele achava que eram os melhores sons do teclado. E aí, quando ele estava produzindo uma música, ele falava, putz, eu estava pensando, sei lá, num piano elétrico aí. Dá uma olhada quais que são os pianos elétricos legais aí. Ah, sei lá, o preset 32, deixa eu ver. Não, esse não é muito a cara. Qual mais? Ah, o 38, esse tem mais a ver. Qual mais aí? Então tinha uns 5 pianos elétricos anotados ali. Ele testava aqueles e falava, é esse aqui que a gente vai gravar. Isso torna o trabalho muito mais rápido, entendeu? Do que você pegar e falar assim, pô, tô pensando num piano elétrico, deixa eu testar todos os pianos elétricos que eu tenho aqui, todas as vezes, entendeu? Então são umas coisas assim, são esses macetezinhos meio bestas por um lado, que fazem toda uma diferença, entendeu? Isso acelera muito o processo, tá? Então eu aprendi bastante com ele nesse sentido, isso se estendia para baterias, se estendia para amplificadores, para tudo, para instrumentos mesmo. Aqui a guitarra legal é essa aqui que a gente vai usar. Por exemplo, ele tinha uma Fender Steve Ray Vaughan, né, que é uma guitarra com single coil, tal, é um determinado som. E ele tinha uma Gibson SG também, que é outro som. Então a gente já sabia, não, para essa música aqui é legal SG, tal. E aos poucos ele foi comprando outras guitarras também para ter. E aí tinha um arsenal de coisas que estavam lá disponíveis para a gente usar e que a gente já conhecia os sons, entendeu? A gente já sabia o que esperar daqueles sons. Tinha, sei lá, o estúdio preamp da Mesa Bug, que era um hack, né, que ele usou para muita coisa, assim. Praticamente todos os sons limpos do Charlie Brown Jr. foram feitos com esse preamp. Ana Júlia foi feito com ele. Que mais? Te levar, aquele começo, é o som dele e tal. Então tinha esse estúdio preamp, tinha um Triple Rectifier da Mesa Bug, várias coisas que a gente meio já conhecia o som e a gente sabia o que esperar. Por um lado você pode pensar, e vira pastelaria, né? Porque é sempre o mesmo som? Não, não é, porque a gente sempre vai no som que a gente sabe que funciona e a gente adequa aquele som para a música, entendeu? Então isso torna muito mais rápido. Então, assim, é um convite que eu vou fazer para vocês pensarem em como melhorar a fluidez do trabalho de vocês. Pensem no seguinte, eu vou gravar um disco da minha banda aqui. Tá, eu gosto de som de guitarra distorcido. Tá, eu tenho aqui, sei lá, 3 amplificadores e mais 10 simuladores. Pega uma tarde, testa todos e vê qual o som distorcido que mais te agrada, que é mais próximo do que você quer. E anota. Ah, eu tenho som de solo de guitarra. Pega uma tarde, faz isso, anota. Ah, eu quero um som de guitarra limpo. Pega uma tarde, faz isso e anota. Na hora de gravar, você vai ao objetivo. Peraí, eu preciso de um som de base distorcido, é esse aqui que eu vou usar. E você vai e grava. Entendeu? Isso vai assim fazer seu trabalho ficar muito mais rápido.
Outra coisa, a mix era muito mais rápida também, trabalhando lá com o Rick, porque a gente não deixava brecha. Então, por exemplo, na hora que ia mixar a música, não tinha um canal com tosse do vocalista no meio do caminho, não tinha nada fora do tempo que a gente não quisesse, não tinha, por exemplo, se tinha que limpar tons de bateria, já estava limpo, entendeu? Tudo já vinha muito prontinho para na hora de mixar, se você só levantasse os volumes, a música já fazia sentido. Aí você vai fazer alterações para aquilo ficar 100%. Entendeu? Então essa coisa foi uma coisa que eu aprendi muito com o Rick, que eu também desenvolvi junto com o Rick, porque todo mundo que trabalhava lá, a gente trocava muita figurinha, né? O Rick, o Lampadinha, eu, o Rodrigo Castanho, o Nilton, que era nosso assistente, o Renato Patriarca, todo mundo que trabalhava lá, a gente dava muita ideia um pelo outro e a gente foi crescendo junto. Tá? Então é uma coisa que eu acho que se você aplicar nos seus trabalhos vai fazer bastante diferença. E vou aproveitar aqui para falar do meu workshop, o Dia a Dia do Estúdio. Tá? Nos próximos dias 2 e 3 de novembro, aqui em São Paulo, vai acontecer o Dia a Dia do Estúdio, que é um workshop onde você pode acompanhar a produção de uma música completa, desde a afinação da bateria, passando por gravação, edição, a direção dos músicos, gravação, edição, mixagem, até a masterização final. Tá? Em 2 dias a gente faz esse trabalho e os meus alunos que participaram falaram que foi um verdadeiro divisor de águas na carreira deles, que eles produziam de uma forma até então, passaram a usar aquilo que eles aprenderam no workshop e começaram a ter um resultado muito melhor em menos tempo. Tá? Eu tenho poucas vagas sobrando para esse workshop, então aproveite, eu vou deixar um link aqui na descrição ou então na minha bio, tá bom? E logo eu volto com mais histórias de estúdio. Valeu!